Vamos ficar em pé neste momento e vamos abrir a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé, todos juntos na tela, 1, 2, 3. Das coisas que se esperam, pela fé. Do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Por meio dela também, mesmo depois de morto. Verso 6 agora, verso 6. De fato, sete. Fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia dado. Amém? Glória a Deus. Podemos nos assentar. Por favor, irmãos, preste atenção, nós estamos nos aprofundando. Cada terça-feira a gente está se aprofundando neste estudo da fé. E se você aproveitar este estudo sobre a fé, irmãos, você vai ter uma vida de vitórias estrondosas. Você vai ter uma vida com conquistas simplesmente inimagináveis, extraordinárias, espetaculares. Ponha o título ou adjetivo que você queira dar. Porque a fé nos faz obter tudo aquilo que está no projeto de Deus para que eu e você obtenhamos. E qual é o projeto de Deus para a minha vida? A palavra de Deus diz que tanto para a minha quanto para a sua vida, Deus diz na sua palavra expressamente que aquilo que o teu coração, aquilo que o teu olho não viu, que o teu ouvido não viu, que o teu coração, que o teu pensamento nunca imaginou, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então veja, eu fico imaginando, irmãos, às vezes eu fico imaginando quando eu era criança, e eu sou sincero, criança gosta de sonhar, mas eu nunca sonhei com as coisas que aconteceram na minha vida, que foram se desenrolando na minha vida. Às vezes eu converso com irmãos que entram neste canal, e eu pergunto para eles: irmão, você já imaginou estar aqui? Às vezes converso com irmãos que estão aí em outros países, em lugares que eles jamais imaginaram estar, fazendo coisas que jamais imaginaram fazer.
Anteontem melhor, eu estava falando com o pastor João Carlos Jacob. O pastor João Carlos Jacob, eu o conheço exatamente há 40 anos, 41 anos. E quando o pastor João Carlos Jacob chegou aqui em Porto Alegre, ele conta, eu falo porque ele conta aqui, né? Ele conta que ele veio de uma vida extremamente difícil, lá no interior do interior de Bom Jesus, nem sapato usava, e de repente chega em Porto Alegre, numa situação, eu o conheci na situação que ele chegou, situação muito precária, mas ensinamos a palavra, ele era nosso aluno na escola dominical, eu tinha só 18 anos, mas já estava ensinando a palavra, e eu via que o pastor João Carlos Jacob, aquele jovem, ele comia a palavra, ele comia o que a gente ensinava e foi aplicando. E ele estava me contando agora essa semana, quando eu e ele estávamos visitando uma pessoa necessitada, e no caminho para essa visita, estava eu e ele e a Ana, íamos visitar essa família necessitada, que foi atingida também pela enchente, e estava com problema de enfermidade, e nós estávamos indo lá, e a gente ia conversando, e ele dizendo a respeito disto, e também falando a respeito dos seus filhos, que comentam com ele, e que se sentem abençoados por aquilo que o pai tem feito. E tantos outros, irmãos, o testemunho de pessoas que entraram neste caminho da fé, todos eles, eu não conheço absolutamente ninguém que entrou por este caminho e se decepcionou. Agora surge a pergunta, por que é que muitas pessoas que dizem que entraram no caminho da fé e se deram mal? Então, nós estamos estudando que muitas pessoas acham que fé é uma coisa que, na verdade, não é fé. Mas, sim, eles sentem um desejo. Então, desejo é a mesma coisa que fé ou não? Não, não. Então, quando é que uma pessoa se frustra? Quando é que uma pessoa se decepciona? Quando uma pessoa confunde desejo com fé. E aí, meus irmãos, que moram um problema sério, que infelizmente nós enfrentamos em nossos dias, que muitas igrejas exploram isto, não só igrejas cristãs, mas religiões não cristãs também, exploram isto, exploram o desejo da pessoa. Exploram o desejo da pessoa e prometem coisas com base no desejo da pessoa, dizendo, olha, se você fizer isso, se você der esta oferenda, se você der esse dinheiro, se você fizer isso, aquele outro, você vai receber isso. Então, veja, isso não é só no cristianismo. Isso em todas as religiões que prometem alguma coisa, seja cristianismo, seja animismo, seja religiões de matriz africana, seja o que for, as pessoas, então, elas são iludidas com a promessa de que o seu desejo será cumprido. E isto desborda da questão religiosa. Nós temos aí um número muito grande de gurus do pensamento positivo que também exploram isto. Então, quantas vezes as pessoas dizem querer é poder? Que bobagem isso, né? Se querer o poder, nós tínhamos um monte de gente presidente da República, tínhamos aí uns 6, 7 nada, quem sabe uns 200 governadores do Estado, porque tem muita gente que quer coisa e não consegue. Então, dizer querer é poder, isso é bobagem, uma besteira grande, mas que enriquece pessoas que vendem livro dizendo isto. Então, veja,
na questão, né, do pensamento positivo, desse pessoal que trabalha, que explora o desejo das pessoas. Nós não temos só gente dentro das religiões. Temos em muito lado, em muitos aspectos, pessoas que trabalham, né, com pirâmide, essas pirâmides financeiras, exploram o desejo da pessoa e a pessoa pensa que vai ficar rico e não fica. Então veja, desejo é uma coisa, fé é outra. O desejo falha, o pensamento positivo falha, agora a fé não falha. A fé em Deus não falha. Esta fé que a palavra de Deus nos fala, ela não falha. Por que que não falha? Porque diz a Bíblia que desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A palavra de Deus diz, seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. A fé, portanto, não falha. Se a fé é a confiança em uma promessa de Deus, ela não falha. Então, sempre que alguém se decepciona, é porque não lhe ensinaram a fé. Lhe exploraram a partir do seu desejo. Pegaram o desejo aquela pobre criatura e disseram essa mentira para ela, querer é poder, se você quer, você consegue. E o coitado, a coitada, vai atrás dessa conversa fiada e se quebra. Agora a palavra de Deus está nos ensinando o que é a fé. A fé que não falha, a fé que é real, a fé que é verdadeira. E nós lemos aqui, vamos ler todos juntos mais uma vez. Eu estou reprisando aqui porque eu vi que tem muito visitante hoje e eu dou glória a Deus por isso. Então os nossos visitantes merecem que a gente dê uma repassada. Vamos ler lá então de novo, todos juntos, verso 1, Hebreus 11, 1, todos juntos, 1, 2, 3. Então a palavra está dizendo que a fé é a certeza de uma coisa que se espera. Uma coisa que você espera a partir de uma promessa de Deus. Então, há coisas que Deus promete, tanto de uma forma geral, por meio da Bíblia, quanto individualmente, por meio das maneiras pelas quais Deus fala com o homem. Então, a partir disso, aí sim, aí eu tenho uma promessa de Deus. Então, a partir deste momento que eu tenho uma promessa de Deus, aí a certeza de que isso se cumpre, isso é fé. Aí veja só, aí eu vou agir em cima disto. Também fé não é eu ter uma promessa de Deus e ficar sentado, esperando. Não, aí não é fé. Isso se chama esperança. Em algumas vezes é necessário a gente ter esperança. Mas antes da esperança tem a fé. A fé me leva a agir em cima de uma promessa. Então, vamos lá. Deus nos dá muitas promessas. Deus, por exemplo, me deu a promessa, contei para vocês já, em 2005, Deus me deu a promessa de que este imóvel aqui seria da igreja. Seria a sede internacional quando nem estava à venda. Um anjo me trouxe, numa experiência sobrenatural, me trouxe ali na frente da Voluntários da Pátria, mostrou esse prédio e eu falei para as pessoas a respeito disso. Então não é uma coisa que aconteceu e depois eu falei, não, antes eu falei, olha, aconteceu assim, 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 assim. Agora veja, a gente ficou parado esperando, não. Todos os dias, todas as noites, eu pegava o carro, e nós vínhamos, algumas vezes eu vinha com minha esposa, às vezes eu vinha com outros obreiros, e nós arrodeávamos isso aqui orando. O corretor de imóveis dizia que não tinha nada para vender, mas Deus tinha dito. E nós arrodeávamos, e aqui, orando, orando, orando. E até chegou uma hora que eu meio que vacilei, né? Pensei, mas será que não é mais para lá? E aí, graças a Deus, que o pastor Otávio, falecido pastor Otávio, meu pai, e também o irmão Flávio Garcia. Fica em pé, irmão Flávio Garcia. Ele
Está aqui ainda, glória a Deus, da velha guarda. E ele e o pai diziam assim, não, pastor Humberto, é lá, é lá. É lá, Deus mostrou que é lá, é lá. Oh, glórias ao nome de Jesus. E era aqui mesmo. Glórias a Deus. Deus abriu a porta, mas nós agimos em cima de uma promessa, de uma revelação. Deus me mostrou. E a partir dali começamos a agir. Então veja, Deus te mostra alguma coisa, você tem que agir em cima daquilo. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá, verso 7. Todos juntos? Todos juntos. 1, 2, 3. O que ele fez? Noé tinha desejo que viesse o dilúvio? Não, pelo contrário, o desejo dele é que não viesse a inundação. Mas Deus disse, virá inundação. Então, se ele dissesse, Deus, manda embora essa inundação, Deus não ia mandar. Deus tinha dito, vai vir a inundação. Então, fé não é desejo. Fé é receber a revelação do que Deus vai fazer, do que Deus quer fazer, do que Deus tem para fazer, e agir em cima daquilo para receber o proveito daquilo que Deus tem para a minha vida. Então, pela fé, Noé orou para não vir o dilúvio. Pela fé, o que ele fez? Aparelhou a arca. Agora, de acordo com a teoria do pensamento positivo, o que Noé teria que fazer? Pensar positivamente para não vir a inundação. Ia dar certo? Não. Quem está entendendo? Amém? Então, pela fé, você recebe a promessa e você age em cima de um plano de Deus. E aquele que age em cima daquilo que Deus vai fazer, é beneficiado. É beneficiado. Vamos dar um exemplo humano. Um exemplo humano, tá? Vamos pegar um exemplo humano. Exemplo humano. Imagina que alguém descobre. Imagine que alguém descobre que a prefeitura vai pegar lá uma zona da cidade bem degradada e vai lá fazer praças, vai fazer um negócio fantástico. E essa pessoa descobre, se ele é esperto, o que ele vai fazer? Ele vai lá comprar terreno naquele lugar. Ele vai comprar terreno naquele lugar sabendo que depois aquele terreno que ele comprou por 10 vai valer 200. É mais ou menos assim que funciona a fé. Quando eu entendo o que Deus tem para a minha vida, eu começo a agir em cima do que Deus tem. Aleluia! Eu não posso agir em cima do meu desejo. Aleluia! Então, vamos dar um exemplo. Imagine que Deus tem um projeto contigo para você ser um pastor. Bom, se o projeto de Deus para você ser um pastor, não adianta você ficar com desejo de ser um médico. Até tu pode ser médico, mas não é aí o projeto de Deus. Você tem que investir no teu ministério pastoral. Aí Deus tem um ministério evangelístico. Ele tem que se dedicar, então, para o ministério evangelístico. Ele vai buscar dons espirituais, ele vai clamar, ele vai jejuar, pedindo, Senhor, me use em cura divina, me use em milagre. Ele começa a investir em cima daquilo que Deus tem para ele. Isso é fé. Agora, se ele tem desejo de ser pastor, tudo bem, até ele pode ser pastor, mas não vai ser aquela explosão que seria o seu ministério evangelístico.
Porque ele está insistindo no seu desejo. Aleluia. Então veja, fé é a certeza de uma coisa que se espera. Volta lá para o verso 1, faz favor. E todos juntos, a convicção de fatos que você não vê. Então existe um fato que está onde este fato? Está lá no verso 3, todos juntos, lendo o verso 3. 1, 2, 3. Aleluia. Então as coisas apareceram por acaso? Não. Tudo o que existe aqui veio a existir a partir das coisas do mundo invisível. As coisas que não aparecem, mas já estão no coração de Deus. Deus é um Deus que planeja. Imagine, irmãos, fazer todo esse universo de uma forma assim, sem planejamento. Deus é um Deus extraordinário, é um ser extraordinário. Imagine o ser, a inteligência do ser que criou todas as coisas. Mas a soberba do ser humano é tão grande, é tão grande, é tão grande, que leva pessoas a imaginarem que pode, a partir daqui, comandar Deus, comandar esse ser que fez todas as coisas e fazer esse Deus se humilhar para ele. Aqui Deus, eu vou te botar na parede. Tem gente que chega a dizer, põe a Deus na parede. Olha que loucura. Olha que bobagem. Então eu tenho que buscar Deus. Vamos repetir essa frase? Eu tenho que buscar. Mais uma vez. Eu tenho que buscar Deus e não coisas. Quando eu tenho desejo, eu busco coisas. Quando eu tenho fé, eu busco Deus. Vamos ler verso 6, todos juntos agora. 1, 2, 3. Então Deus se torna galardoador dos que o buscam. Dos que o buscam. Quando eu busco Deus, aí Deus vai me revelar coisas. E aí sim, aí eu vou ter certeza de uma coisa que eu espero. Aí eu vou ter certeza, que coisa linda, irmãos, isso aqui já estava no plano de Deus antes que eu nascesse, nesse lugar aqui. Que fantástico isso, coisa maravilhosa isto. Que precioso a gente saber que tem coisas que nós não vemos, mas que já estão no projeto divino. E que a partir do momento que eu recebo essa revelação, eu começo a batalhar por aquilo. E aquilo vem na minha mão. Aquilo vem na tua mão, aquilo vem na nossa mão. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Mas é batalha, aí você começa a batalhar não por uma coisa que você deseja, mas você começa a batalhar por uma coisa que Deus promete. Isso é fé. Noé então lutou por aquilo que Deus havia revelado e construiu a arca. Pela fé, Abraão, quando chamado, todos juntos, pela fé, Abraão, quando chamado, se fosse esperança, então mudaria o versículo. Diria assim, pela fé, Abraão, quando chamado, esperou. Mas não, é fé. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ele fez o quê? Saiu. Sem saber, bom dia. Isso é fé. Aleluia.
E a partir deste momento, irmãos, quando você tem esta fé, aí você, eu vou adiantar um pouquinho, depois eu volto. Você vai criar uma coisa chamada foco. Você vai ter foco naquilo. Porque você sabe que Deus tem aquilo para ti. Você vai ter foco na oração. Você vai ter foco nas tuas ações diante de Deus. Porque Deus está te mostrando. Glória a Deus. E as coisas acontecem. Olha o que Deus tem feito com a nossa igreja, irmãos. Vocês estão vendo aqui, a gente começou sem nada. Começou sem nada. O que nós tínhamos quando começamos a nossa igreja? Absolutamente nada. 20 anos atrás. Mas tínhamos o quê? Fé. Aleluia. O anjo havia dito para mim que aquele raminho de videira sem aparência iria longe. Pronto, tinha uma promessa. Nós tínhamos uma revelação. Sabíamos o que era, sabíamos que era de Deus, sabíamos que iria longe. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer contigo, homem. Isso que Deus quer fazer contigo, mulher. Agora, meus irmãos, isso é um processo. Isso é um processo. E isso a gente tem que ajudar os irmãos. Nós temos que ajudar os irmãos. Esse processo de revelação de Deus para a nossa vida, por exemplo, começou lá atrás. Começou lá quando eu tinha 18 anos. Antes mesmo, quando eu tinha 14 anos, quando batizei nas águas, Deus começou a me mostrar algumas coisas. Eu comecei a orar, juntando gente, orando lá em casa. Foram jovens se unindo e a coisa começou. A gente ia lá para a Barra do Ribeiro, onde tem hoje a casa de retiros lá. Está lá à disposição. Lá na Barra do Ribeiro a gente ficava lá, aquele grupo de jovens, 5, 6 dias, orando e jejuando. E Deus vai mostrando, e Deus vai dando. Deus mostrou a Heróis da Fé. Quando eu tinha 25 anos de idade, Deus mostrou algo grande, as nações sendo alcançadas. Aleluia. Fundamos a Heróis da Fé com 25 anos. Mas por que a gente tinha aquela certeza? Porque a gente estava na presença de Deus. Eram semanas na presença de Deus. Aleluia. Nos 14 anos que eu estive no Tribunal Federal, o que eram minhas férias? Eu fico impressionado, irmãos, tem pessoas que tiram as férias e jogam fora. Quando eu tirava minhas férias, o que eu fazia com as minhas férias? Vou buscar Deus. Ficava pelo menos 17, 18 dias em jejum, trancado, num lugar só com uma bambona d'água, pedindo: Deus, eu preciso de Ti, Deus, Deus. 17, 18, 20 dias na presença de Deus. Que coisa o Senhor estava buscando, pastor? Buscando nada, buscando Deus. Eu queria Deus. Queria Deus. Esse é o caminho, gente. Agora fui bem gaúcho mesmo. Esse é o caminho. Está escrito na Bíblia, está à disposição da gente. Falei gente, agora não falei gente. Aleluia. Deus quer te dar, Deus quer te abençoar. Agora o que acontece? Normalmente as pessoas põem uma coisa na cabeça, põe uma menina na cabeça, um menino na cabeça, põe sei lá o que na cabeça, e agora tem fé. Não, você tem desejo.
Ah, pastor, quer dizer então que Deus só se revela se eu ficar 20 dias em jejum? Não estou dizendo, isso aconteceu comigo. Mas Deus está dizendo, está escrito aqui, olha, Deus está dizendo aqui, sem fé é impossível me agradar. Que fé? Essa fé que eu estou falando aqui. É necessário que você creia que eu existo, Deus está dizendo para ti. Você crê que eu existo. E que eu sou galardoador daqueles que me buscam. Isso é Deus falando contigo, falando comigo. Por que você não faz isso? Olha que desperdício de vida, que desperdício de tempo. Deus está mostrando um caminho. E este caminho não foi trilhado só por mim, foi trilhado por diversos companheiros, obreiros, pastores que estão aqui, que foram os vasos que Deus usou para estarem junto comigo, para que essas coisas acontecessem. Agora olhem a biografia, olha aqui os heróis da fé, olha a lista de homens que aconteceu mesmo. Olha os livros ali na Ramo da Videira, tem diversos livros ali sobre heróis da fé. Quantas biografias de homens que fizeram isso, que mulheres que fizeram isso. Por que a gente não faz? Porque falta fé. Porque isso é fé. As pessoas estão cheias de desejos, cheias de boas intenções, mas onde está a fé? Que te leva a buscar Deus. E é isso que Deus quer colocar no teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Agora veja, irmãos, o que acontece então? O que acontece? Vamos agora lá para o Salmo 37, verso 4. Todos juntos lá. Salmo 37, verso 4. Todos juntos. 1, 2, 3. Olha o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo que quando você, na versão corrigida, diz deleita-te no Senhor, e na atualizada diz agrada-te do Senhor. Quando você abre mão dos teus desejos e diz assim, Deus, eu quero o teu desejo. Eu sei que tu queres para mim o melhor. Eu sei que tu tens para mim. Jeremias 33, 3. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, ou grandes e ocultas que tu não sabes. Olha o que Deus tem para ti. Então veja, quando eu me agrado do Senhor, agora veja, a maior parte das pessoas, ela se agrada do Senhor ou se agrada dos seus desejos? Se agrada dos seus desejos. Ele só se agrada quando Deus faz o desejo dele. Agora, quando eu consigo me agradar do Senhor, fico na presença de Deus, me encho de Deus, eu passo a desejar o quê? O que Deus deseja. E aí, todos os meus desejos vão ser cumpridos. Aí os desejos do esposo e da esposa vão ser iguais. Por que tem casal brigando? Por que os casais brigam? Pergunto, por que os casais brigam? Porque um deseja uma coisa e o outro deseja outra. Quando estão dois na mesma cama ou debaixo do teto e um deseja uma coisa, outro deseja outro, dá. Mas se os dois se deleitam em Deus, buscam Deus, querem Deus, os dois vão ter o desejo de Deus. Vai dar briga? Não. Vai dar briga contra o diabo, mas não entre eles. Não tem briga.
Não tem briga. Um diz agarra e o outro diz mata. Aleluia. Glória a Deus. Os dois estão ali. Vem o adversário e eles se grudam. Não um no outro. Se grudam, arrebenta o adversário. Mas, quando cada um tem o seu desejo, é confusão, é briga, é discórdia, é dissensão, é carne. Quem está compreendendo? Quem está compreendendo? Aleluia! Então veja, irmão, agora olha o que acontece quando a gente vai entrando em Deus, vai buscando Deus, vai sendo dominado por Deus. Olha o que diz a palavra em Provérbios capítulo 13 e verso 12. Provérbios 13, 12. Todos juntos, 1, 2, 3. Amém? Então veja, quando a pessoa não deseja o que Deus deseja, não entrou nessa revelação, não começa a descobrir o que Deus tem. Então veja, eu sabia que esse lugar ia ser da nossa igreja. Então eu comecei todos os dias, todas as noites vinha aqui e arrodeava. Levantava a mão, Senhor, dá esse lugar, dá esse lugar, dá esse lugar, dá esse lugar. Orei quanto tempo? Orei 30 dias. Em 30 dias esse lugar foi colocado à venda. Eu não sabia qual prédio dessa quadra seria nosso. Deus só me disse, é nesse lugar aqui. Não sabe nem se é para o lado de cá ou para o lado de lá. Me trouxe nessa rua aqui, aqui nessa quadra. Mas eu sabia que era aqui. Era nessa redondeza. Então, 30 dias. Não sei especificamente se foi 30 dias, exatamente, mas por aí. Aí os herdeiros disso aqui entraram em discussão, quiseram vender o prédio, falaram para um corretor, o corretor no escritório dele, no edifício onde estava o escritório dele, tinha um porteiro, o porteiro daquele prédio às vezes ia na nossa igreja, lá no cinema. Aí quando o homem disse assim, não sabe de uma igreja que queira comprar, tem um lugar lá que é bom para a igreja. Ele disse, me lembrei, tem a restauração lá que eles estão querendo comprar. O pastor Humberto já disse que estão orando por um tempo. Foram lá. Veio meu secretário, olhou aqui e quase desmaiou. Disse, o lugar do pastor Humberto falou. Eu me lembro que quando ele me telefonou, ele estava ofegante, ele estava emocionado. Pastor, lugar, que lugar. Oh, glória a Deus. Agora veja, quando nós começamos a receber de Deus, vamos ler Eclesiastes 8:6. Eclesiastes 8 e 6. Todos juntos. Então veja, eu tenho que primeiro receber, entender de Deus qual é o propósito. Mas depois eu tenho que saber também o tempo e o modo. Vamos pegar um exemplo? A palavra de Deus fala aqui numa mulher que teve fé, mas a coitada deu uma tropeçada no caminho, porque ela não se ligou nesse negócio aqui. Vamos ver 11:11 de Hebreus. Todos juntos.
Pergunto, Abraão e Sara tinham recebido a promessa de ter filhos? Sim ou não? Sim. Mas aí, como o filho começou a tardar, Sara agiu por fé? Não, agiu no desejo. O filho estava tardando, em vez de ela se botar, clamar a Deus, orar, pedir, o que ela fez? O que me conta? Chamou o marido um dia e disse: olha, meu amor, você sabe ter os costumes aí do povo? Olha o perigo de seguir o costume de gente que não tem Deus. Tem o costume do povo aí que quando uma mulher não pode ter filhos, ela pega uma escrava, entrega a escrava para o marido, e o filho que o marido tem com a escrava é dela. Olha. Isso é fé? Isso é fé ou não? Não. Isso não é fé. Porque ela não agiu em cima de uma promessa. Ela agiu em cima... Porque olha só que interessante, irmãos. Preste atenção aqui. Muitas vezes coincide a promessa com o nosso desejo. Às vezes, Deus promete uma coisa que era aquilo mesmo que eu desejava. Aí é bom, né? Quando Deus promete uma coisa que a gente deseja. E aí a gente se empolga. Olha o perigo. Aí a gente se empolga e esquece a fé e vai no porque a fé me faz buscar a Deus. Me faz buscar Deus. Então, imagine só, o rapaz lá vem para Jesus, Senhor, eu quero pregar, eu quero ser evangelista, tal, já é o desejo dele. Aí Deus começa a abrir a porta, recebe um convite aqui, um convite lá, ele se empolga e ele para de buscar Deus. E aí ele vai só no desejo. Foi o que aconteceu com Sara. Deus tinha dito para Sara: tu vai ter um filho. Mas eu sou estéril. Tu vai ter um filho. Tem 90 anos. 90 anos ela teve filho. Aí antes ela se antecipou, antes disso. Se antecipou. E fez uma burrada do tamanho do Monte Everest. Só deu problema, só se complicou, quase destruiu a família dela. Dessa burrada dela aí, tantos problemas vieram depois. Por quê? Porque ela confundiu fé com desejo. Ela não continuou buscando a Deus. Então veja, diga assim comigo: fé consiste em buscar Deus antes da promessa, durante a promessa e depois da promessa, até receber a promessa. Eu continuo sempre buscando Deus, eu não posso deixar de buscar Deus. Eu vou fazer o que Deus mandou fazer, mas continuo buscando Ele. Ou vocês acham que Noé parou de orar durante a construção da arca? Será que Noé parou de orar durante a construção da arca, pastor Sandro? Se tivesse parado, ele tinha desistido no meio daquele negócio lá. Irmãos, se um dia vocês forem nos Estados Unidos, lá no estado de Indiana, nos Estados Unidos, tem a construção da arca. O pessoal construiu a arca do mesmo jeito que a Bíblia fala que foi construída a arca de Noé. Meus irmãos, aquele negócio é um negócio tão grande, é um troço gigante.
É gigante. Quando eu e a Ana entramos lá, a gente dizia um para o outro, mas como é que Noé conseguiu fazer um troço desse aqui? Um negócio incrível. Imagine o esforço que aquele homem teve. Eu pude entender uma coisa, irmãos, já falei uma vez aqui para vocês. O que Deus falou comigo lá? Deus disse assim para mim, Deus perguntou assim para mim, meu filho, Noé era rico ou não era? Eu disse, claro, senhor, para construir um negócio desse. Aí o Espírito Santo perguntou assim para mim, quanto tu acha que o Noé gastou para construir o negócio dele? Eu disse, Senhor, com certeza ele gastou tudo que ele tinha. Ele investiu tudo, porque ele teve fé. Ele prosseguiu na presença de Deus. Irmãos, olha só, irmãos. Imagine você construir um transatlântico só de madeira, sem ter guincho, sem ter muque, sem ter guindaste, sem ter essa coisa arada que a gente tem hoje. Aquilo lá, meus irmãos, é só revelação. Ele tinha que ter a revelação de Deus. E a maneira como Deus mandou ele construir foi uma coisa tão fantástica. Imaginem, meus irmãos, centenas e centenas de animais defecando, urinando dentro daquele troço fechado durante meses. Se não fosse feito um negócio bem feitinho, como a Bíblia mostra, e a gente chegando lá, entende o porquê que Deus disse assim, 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 morria todo mundo asfixiado com os gases, com metano. Se Noé experimentasse fazer aquele negócio sem continuar dependendo de Deus, ele podia até fazer, mas morria todo mundo nos primeiros 15 dias dentro da arca. Noé continuou dependendo de Deus, andando com Deus. A Bíblia diz que Noé andou com Deus. Aqui que está o segredo. Ele não recebeu alguma coisa, não, ele andou. A Bíblia diz, e andou Noé com Deus. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3, vamos terminar aqui porque a hora já passou. Eu tinha a palavra para continuar falando mais 2 horas, mas vamos parar. Aqui dentro está quente, né? Está um calorão aqui dentro. Tem gente até ficando com sono já, de tão quente que está aqui dentro. Mas lá a rua está frio. Vamos ver. Provérbios capítulo 3, versos 5 a 6. Todos juntos. 1, 2, 3. Tá, só para um pouquinho agora aqui. Agora alguém diz assim, pastor, mas eu não preciso tanto assim de Deus. Tudo bem, meu irmão. Então, para um pouquinho e vai lá no Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Todos juntos. Então veja, por que muita gente descrê da palavra? Porque ele acha que está indo bem. Há caminhos que o homem parece direito. Mas escuta, só Deus sabe, meu filho, minha irmã querida, o que vai acontecer lá no fim. Como é que vai ser o teu fim? Nesse caminho. Como é que vai ser a tua eternidade? Pastor, está indo bem, pastor, estou com dinheiro no banco, isso, aquilo. Para. E o fim? De eternidade. E quando tu chegares no tribunal de Cristo?
Se é que vai chegar. Se é que não vai direto lá para o final. E o fim? Então agora vamos voltar lá para o Provérbios 3, 5, 6. Vamos dizer, de novo, 1, 2, 3. De novo. Só um pouquinho, de novo esse verbo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. De novo. Confia. Tem fé. Vamos buscar Deus. Confia no Senhor. Continua. Com 25%, 30%, 50%, algum 1% de dúvida? Não. Confia no Senhor todo o teu coração. E depois? Aí, olha só que coisa linda agora o verso 6. Deus está dizendo assim, a palavra reconhecer aqui significa perceber. Deus está dizendo o seguinte, olha, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu entendimento, e você vai andando e vai olhando, e percebe Deus nos teus caminhos. Olha Deus, não faz que nem o Balaão, que tinha um anjo parado na frente e não percebeu, a mula percebeu, ele não conseguia perceber Deus. Por quê? Porque ele não confiou em Deus. Ele queria o desejo dele. E quando nós queremos o nosso desejo, nós ficamos cegos. A palavra de Deus chegou a comparar Deus, às vezes tem umas palavras fortes. Deus compara a pessoa que vive atrás do desejo. Deus compara o Israel, ou Judá melhor. Deus dizia assim, tu, Israel, verdade, Israel, isso. Tu, ó Israel, é como uma jumenta selvagem no tempo do cio. Vocês já viram o que é um bicho no tempo do cio? Nada que segure. Aleluia. Mas quando você confia em Deus, quando você não se estriba, não se firma no teu próprio entendimento, mas vai na dependência de Deus, você vai caminhando e vai olhando o sinal de Deus. Vamos ler de novo, todos juntos, 3, 6. De novo. De novo. Percebe Deus. Tenha sensibilidade para entender quando Deus está dizendo para. Quando Deus está dizendo senta, espera, levanta. Sensibilidade fina, isso é quem tem comunhão com, é quem busca a Deus. Olha, vira e mexe e volta lá no verso 6 de Hebreus 11. Que busca a Deus. Aí olha o que acontece, quando você vai andando, não se estriba no teu entendimento, você vai andando, às vezes a gente erra, a gente é humano, a gente tem emoções, nós somos falhos, mas quando você não se estriba no teu pensamento, no teu entendimento, quando você é humilde, e você vai pronto para entender o movimento de Deus, o que vai acontecer? Reconhece-o em todos os teus caminhos, o que vai acontecer?
Quando tem uma coisa errada, Ele ajeita para a gente. Ele vai nos conduzindo, Ele vai nos levando. Oh, glória a Deus. Não é aquela moça para casar. Ele dá um sinalzinho. Mas se o camarada está igual um jumento selvagem, Deus pode até gritar que não adianta. Mas quando a pessoa está em comunhão com Deus, Deus dá um sinalzinho. E ele, ó. Não é por aqui. Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Quem quer, irmãos, quem gostaria de dizer para Deus, Deus, eu quero isso para a minha vida. Eu quero desejar, eu quero me agradar de Ti, Senhor. Eu quero ter os desejos que o Senhor tem. Eu não quero me estribar no meu próprio entendimento. Eu quero ter este propósito de Te buscar, Senhor, de entrar no jejum do Senhor, de passar, ainda que não seja jejum do Senhor, mas lá 3 dias na presença de Deus. Tem as nossas casas de retiro à disposição para qualquer irmão. Vai lá, fica na presença de Deus. Pode ir com a sua esposa. Fica na presença de Deus. Momentos importantes da vida, presença de Deus. Momento de casamento, presença de Deus. Momento que vai estar pensando em namorar, presença de Deus. Escolher profissão, presença de Deus. Entender o que Deus tem para ti, presença de Deus. Quem quer isso? E gostaria de vir aqui na frente. Eu acho que Deus tocou no teu coração. Vem aqui na frente e se jogar na presença de Deus. E dizer, Deus, eu quero isso para a minha vida. Sai do seu lugar e venha. Porque Deus tem coisas gloriosas para te dar. Deus tem coisas grandes para te dar. Não coisas que você acha direito, que até pode parecer que está dando certo, mas lá no fim é morte, lá no fim é problema, lá no fim é destruição. Oh, bendito é o nome de Jesus, bendito é o nome de Jesus. Eu quero convidar aqui, a mãe está aí ou não? Minha mãe está aí? Tá? Pedi que a irmã Maria venha aqui, porque foi ela que me ensinou a buscar Deus. Aleluia. Ela me ensinou a buscar Deus quando eu era pequeno. Eu vou pedir que ela venha aqui e dirija essa oração. Oh, Rabachá Daragu de Candaravori Harabacarachô. Regasturia rastur de farabacara shurianda raklabaharashai. Glória, glória, buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus, buscar Deus. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que buscar Deus. Nós temos que ter essa fé de buscar Deus. E Ele vai estabelecer, Ele vai revelar os nossos caminhos, e Ele vai colocar o desejo dEle no nosso coração. Ele vai falar conosco, oh, aleluia. O rabarachore anda guerrachore bagarastore gastere herekere. E rabarachanda ragore bastore handa lachaya. Grande eterno Deus, Criador do universo, dono dos céus e dono da terra, chegamos na Tua presença, Senhor, junto ao trono da Tua graça, no nome poderoso de Jesus, pelo poder do sangue da cruz. Oh Deus justo e eterno, agradecendo por Tua misericórdia,
para que possa entender a importância de ter Tu nas suas vidas, dirigindo as suas vidas pelo Teu Espírito Santo, tanto nas coisas mínimas como nas maiores. Pai, ilumina o entendimento da Tua igreja para compreender, Senhor, o quanto Tu és importante para a vida de cada um dos Teus servos, Senhor, para compreender como é importante a Tua presença nas suas vidas, a Tua direção, para compreender como é importante uma vida de disciplina na oração para permanecer na Tua presença. Pai, dá graça à Tua igreja, Senhor, dá graça para manter uma disciplina de oração, para que possa permanecer na Tua presença todos os dias da sua vida. Ilumina o entendimento da Tua igreja para compreender como nada vai lhes faltar quando Tu estás na direção da sua vida. Ajuda a Tua igreja, ajuda, Senhor, ajuda a compreender o resultado dessa busca, desse sacrifício. Dá a Tua graça, nós te pedimos, no nome poderoso de Jesus, pelo poder da cruz. Ajuda a Tua igreja, ajuda a Tua igreja. Não deixa retroceder, Senhor. Não deixa retroceder, Senhor. Não deixa retroceder, Senhor. Não deixa recompreender, Senhor. Mas dá graça à Tua igreja, dá graça à Tua igreja, dá graça à Tua igreja, meu Senhor. Destrói na vida de cada crente tudo que lhe separa de Ti, Senhor, e reveste com a verdade, reveste com a Tua palavra, reveste de Jesus, Senhor, e não permita que a Tua igreja entristeça o Teu Espírito, mas que cultive a presença do Teu Espírito nas suas vidas. Nós te pedimos, ó Deus, no nome que está acima de todo nome, entregamos a Tua igreja nas Tuas mãos, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus.